Preciso que você Oi, me esclareça uma coisa. A questão diga. desse trabalho que a gente estava falando agora, que vai ser o do que você deixou aberto os dois temas, né? O Sim, meu grupo escolheu fazer o artigo. Você vai debater o tema e essas coisas na próxima aula ou vai ser não. nessa? O tema, vocês é que vão decidir, né? A primeira parte agora, antes do intervalo, eu estava mostrando para vocês o que seria esse tema, como é Aham, que funciona tema, objetivo, objetivo geral, objetivo específico. entendi. Então a gente já pode começar a olhar isso, né? Já quem for fazer isso já deve. Tá, tá. Mas aí a gente precisa ter algum tipo de tema ou não? Por exemplo, Tem que ter um tema. a gente pode buscar, por exemplo, como tema central a saúde mental, e aí, dentro disso, ir buscando o temas mais específicos, Você ou não vai vai de buscando, acordo com o vocês que já o grupo têm que vai. ter isso, né? Porque a gente ainda tem que ter a questão norteadora. Então, vai de acordo com o que o grupo decidir. O grupo que vai decidir. Eu vou dar um modelo para vocês terem uma ideia, Entendi, entendi. Tá, tá? joia. Obrigada. Ô, Malu, tá me ouvindo? Tô perfeitamente. Ah, eu tô com fone Bluetooth aqui. Essa questão do vídeo, eu me perdi um pouco. O que é, no caso do vídeo, para fazer? Ah, não, do vídeo eu ainda vou passar as instruções. Vai ser um Tá, trabalho onde vocês vão produzir em grupo, como foi da outra vez, um vídeo. tá. Não, Pronto, perfeito. sobre um material, sobre um artigo, um tema específico que eu vou encaminhar para vocês, Tá bom, então. Obrigado. tá? Tranquilo. Estou só anotando os nomes aqui enquanto o pessoal está retornando, mais 2 minutinhos e a gente inicia. Malu, Oi, eu tenho uma dúvida. Desses de- dois trabalhos, eu teria muito interesse em fazer mais a questão do artigo. Só sim. que eu não tenho uma convicção de que eu esteja realmente preparado para fazer tudo agora. Então, eu queria saber sobre a matéria que a gente vai ter. Você falou que quem for fazer o artigo já pode fazer. Mas a gente ainda tem muita matéria, por exemplo, que está no plano de ensino, que a gente tem das fases, elementos de uma pesquisa científica, tem parte 1, parte 2, e a gente vai ter essa matéria antes de começar a produzir o artigo, ou a gente já começa a produzir e vai ter essa matéria junto? Como é que vai A ser? gente já começou a ter essa matéria hoje. Sim, mas é uma matéria extensa, né? Tem bastante coisa. E aí a gente É, tem um artigo, tem um prazo para o mas ó, artigo e tal. esse Aí, trabalho, ele não é artigo, ele é modelo artigo. Então, eu não entendi. tô. Pode falar. Não, eu entendi, mas assim, a gente vai fazer um modelo de um artigo, seria meio que numa expectativa de direcionar como se fosse um artigo. Mas não é porque a gente ainda não tem toda a base para fazer, é isso? Isso, por aí. Mas nós vamos fazer um esboço. É como se a Entendi. gente fosse fazer um esboço. É porque, mesmo sendo um esboço, eu não sei, eu sinto um pouco de falta de ter um direcionamento assim maior antes de ter, de começar a produzir.
E aí, como os meninos perguntaram, você falou que quem for fazer já pode fazer, até por causa do prazo curto, eu não Mas o saberia que por você onde chama começar. de pode fazer? O que você chama disso? O que você entende disso? Quando a gente fala pode fazer, o que você entende disso? Começar a produzir o trabalho, a pesquisar, esse tipo de coisa. Pois é, porque você, quando para e pensa no tema, quando você começa a imaginar, quando você começa a separar tudo isso, você está começando o trabalho. Compreende? Sim, não, eu entendi. Mas a minha questão é que com relação ao prazo, sabe? Eu entendo que agora seria um começar mais assim, pensar sobre, decidir como que vai ser os objetivos e tal. Mas Isso. Se você acha que você tem condição de fazer um pouco além, pode fazer. Se você acha que você tem que aguardar, vamos aguardar. Entendi. Malu, Depende. O que for mais confortável para você. Malu, eu não sei se é isso, mas acho que o que a Aline falou seja mais ou menos uma questão da gente não ter aprofundado tanto Mas nessa nós não vamos matéria aprofundar nisso agora. para poder fazer o artigo, sabe? Então, tipo assim, eu acho como se fosse um pouco, não é arriscado, mas complicado fazer um artigo, tipo, entendendo de forma mais rasa sobre o assunto. Gente, eu acho que eu me expressei mal. Nós vamos estar fazendo um trabalho, tá? Que ele vai ser feito em um Word e eu vou estar seguindo algumas normas da BNT. A minha sugestão seria essa. Nós vamos estar seguindo um modelo aí, é onde a gente vai trabalhar. Que a gente vai seguir, por exemplo, os elementos textuais, pré-textuais e pós-textuais, que eu vou estar falando para vocês. Aí eu dei o nome do trabalho de um modelo de artigo. Só isso. Compreenderam? Sim, Malu, mas com Ninguém relação vai ao... escrever artigo agora. Eu ainda brinquei com vocês que eu tenho, né, um desafio, uma proposta indecente, é que depois que o trabalho estiver pronto, quem tiver interesse, a gente pode, depois que terminar o semestre, que acabar, a gente pode mexer no trabalho e ver se tem possibilidade da gente encaminhar, da gente trabalhar em cima dele e ver se é interessante para a gente encaminhar para publicação. Isso é depois, ainda brinquei que é uma proposta indecente. Acho que eu me expressei mal. Tá? É um trabalho modelo. Só isso que eu disse. Malu, eu entendi essa questão. Eu queria saber, eu não sei se você já ia falar sobre isso essa aula, sobre a questão dos conteúdos que a gente vai ter nas próximas aulas. A matéria que vai ser da aula, se vai ser relacionada a isso, se vai ser para a gente aprender a elaborar melhor isso, qual que vai ser a matéria das próximas aulas? Pois é, a matéria das próximas aulas, ela vai ser o que falta para a gente fechar da unidade 4, né? Para ficar mais leve, e também alguns conteúdos sobre. Aí eu vou ler então para vocês, tá bom? O científico e os objetivos, a formulação do problema, o conhecimento científico, preparação da pesquisa, fonte, informações, relevância, análise e interpretação dos dados, a ciência e o comportamento, a mente, cruzamento de informações, como eu já falei de mais cedo,
qualitativa e quantitativa, tipos de pesquisa que a gente vai começar a falar hoje, normas de padronização, que a gente já vem comentando sobre um pouquinho sobre elas, organização, paradigmas, registro e organização de dados, relatórios, técnicas de pesquisas, teorias e conceitos, tipos de divulgação, pesquisa bibliográfica, revisão, pesquisa de campo, produção científica e tratamento de dados quanti-quali. Ok, obrigada. Ok? Então, nós vamos trabalhar isso nas próximas aulas. Tranquilo, Aline? Tranquilo. O que eu estava perguntando sobre o trabalho é porque, por causa desse conteúdo que eu já tinha visto no plano de ensino, a sensação Sim. que dá é que depois que a gente tivesse todas essas aulas, a gente teria condições de fazer realmente esse trabalho de uma forma melhor. Mas aí o tempo que a gente tem não dá para fazer esse trabalho depois de ter todas essas aulas. Tanto que uma das competências que a gente tem no plano de ensino é ser capaz de elaborar um projeto de pesquisa científica em psicologia. E aí eu fiquei com dúvida com relação ao tempo, se a gente conseguiria aprender isso primeiro para depois começar o trabalho. Eu acho que, devido ao contexto, né, da gente estar no meio de uma pandemia, a gente talvez não tenha essa ordem. Então, a gente tem... Você fala a ordem a gente tem que adequar primeiro e fazer o trabalho depois, né? Não, a gente vai construindo o trabalho ao longo. Porque nem quando eu dou metodologia científica, eu dou tudo e depois eu peço, não. Eu vou ensinando ao longo e os alunos já vão fazendo. Entendi. Entendeu? Porque senão fica muito teórico, aí a pessoa não consegue relacionar. Então, essa ansiedade, ela é normal, eu entendo perfeitamente, já passei por ela também, mas o que, inclusive por ter passado por ela, é que eu compreendo que quando o professor passa a teoria e eu já começo a fazer a prática, eu me deparo com as dificuldades, fica muito mais fácil com a minha compreensão. Ok. Tá? Então, vamos devagar, que eu acho que vai dar para a gente conseguir passar por todos os pontos e a gente conseguir fazer um trabalho bacana. Nesse momento agora, eu só quero, só para te responder e esclarecer para outros colegas, o que a gente precisa focar? Quando a gente faz um trabalho, e que seja ele, por exemplo, as pessoas que forem optar pelo modelo artigo, que eu dei essa nomenclatura, só para vocês terem uma referência, né? Porque, na verdade, ele vai estar seguindo só um esboço. Nós temos que ter os elementos textuais, que é o quê? Que vocês estão vendo aqui? Só para dar estão conseguindo visualizar? Estão vendo, pessoal? Tá aparecendo a imagem, mas tá muito pequeno, eu não consigo ler, não. Eu estou tentando aumentar aqui, só um minutinho. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Tudo que a gente faz tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo que a gente faz. Só que quando a gente faz um trabalho acadêmico, a gente tem que entender algumas coisas que são obrigatórias e algumas coisas que são opcionais. Então, isso é importante que a gente tenha como compreensão. Por exemplo, eu colocar num trabalho um agradecimento, ele é opcional. Tá? Se, por exemplo, eu estou colocando deixa eu ver, epígrafe. Vocês sabem o que significa o epígrafe? Que também é opcional?
Eu não. É um título, uma frase colocada no início de um livro, ou um capítulo, que serve, né, de tema, ou um assunto para resumir, ou para dar sentido, ou motivação para aquele autor, por exemplo. Tá? Uma outra coisa, se eu quero colocar, por exemplo, uma folha de aprovação, dependendo do tipo de trabalho que eu estou fazendo, ela é obrigatória. Eu tenho que saber. Uma outra questão importante o que seria uma língua vernácula? Alguém sabe me responder? Hein, gente? Ninguém sabe? É a nossa língua. No caso, a língua em português. Tá? A língua é o idioma puro. O sumário obrigatório. Então, isso são características, são informações que nós temos que ter, elementos pré-textuais. Isso eu pergunto para vocês em avaliação. Quais são os elementos pré-textuais? Quais são os elementos textuais? Quais são os elementos pós-textuais? Lembrando que a referência é obrigatória. Então, quando a gente está falando sobre isso, e aí eu venho para os elementos textuais, é isso que é o meu objetivo, nessa atividade aonde nós vamos tentar praticar, desenvolver, tá? Essa questão de um modelo, de um rascunho de um artigo. Então, nós vamos tentar. Como é que a gente iria fazer? Eu tenho que ter uma introdução. Eu tenho que falar a respeito. O desenvolvimento. Como é que é o desenvolvimento? Como é que funciona o desenvolvimento? Estão vendo, pessoal? Que às vezes o desenvolvimento não é só, às vezes é uma fundamento, por exemplo, se eu estou falando do IAM, infarto agudo do miocárdio, no desenvolvimento eu vou colocar a fundamentação teórica. Aí ela está aqui no desenvolvimento. Compreendem? Sim. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um exemplo de um trabalho que eu gostei muito. Para vocês terem uma ideia. Tá? O que seria e como que seria. Agora, eu queria aproveitar e pedir para vocês uma outra coisa. Para vocês me ajudarem aí e me falarem um pouquinho o que para vocês seria normas. Um conjunto a serem seguidas, né? Oi? Normas, no caso, seriam um conjunto de regras a serem seguidas, né? Vamos supor, normas da ABNT, exatamente as regras a serem seguidas para montar o texto ou o artigo, que seja. E é importante? É tão importante como, de fato, tem as regras, né, para serem seguidas. Tem o modelo da ABNT com as regras para que sejam seguidos. Mas qual é a importância de ter norma?
Tendo a padronização que a norma oferece, você estabelece diretrizes que sejam comuns a todos, e isso fica de forma, digamos, mais unitária, né? Tem uma consonância que você encontra entre uma obra e outra, justamente pelo caráter que a norma carrega de unificar, de padronizar. Aí você tem já suas diretrizes estabelecidas e dentro delas você cria uma pesquisa. Excelente. E aí eu vou te fazer outra pergunta a vocês. É importante, então, já que a norma ela vai me dar esse caminho, né, essa estrada, a padronização vai fazer com que eu consiga estabelecer. Então, eu posso dizer que a pesquisa ela é vista como uma ferramenta para a construção do conhecimento científico? Como? Sim, porque se você tem uma padronização, você tem formas de verificar aquilo também. Então, quando você faz uma pesquisa e produz um conhecimento, produz um conteúdo, você deixa disponível ali como você fez aquilo, de onde você tirou aquelas conclusões, para que outras pessoas possam investigar também e seguir o caminho que você seguiu, ver as variáveis, o que pode ser diferente, o que não pode, e tirar outras conclusões. Uhum. Exatamente. E normalmente, quando você segue, né, essas variáveis, o que elas podem mostrar? O que vocês imaginam que elas possam mostrar aí? Você fala seguir as variáveis dentro de um trabalho, quando você pega um outro artigo e vê outras possibilidades dentro dele? Sim. O que pode mostrar? Pode mostrar que o conhecimento produzido ali pode ter outras vertentes, você pode achar novas opções daquilo ali, outros conteúdos a serem produzidos, questionamento, crítica. Uhum. E quando eu... Só um minutinho. E quando eu estou formalizando, quando eu estou verificando, eu levantar perguntas é importante? Hein, pessoal? Eu diria que é fundamental ter questionamentos e indagações. Verificar se tipo, há uma outra pesquisa falando sobre o mesmo assunto apresenta dados discrepantes ou uníssonos. O que você tira disso tudo? Como que você vai compilar? Enfim, são tantas questões que surgem que eu acho que é natural no processo de investigação. Surgir mesmo, se indagar. Uhum. Eu não sei se é isso que você perguntou, mas... É isso mesmo. Eu acho Aí eu pergunto para você... pode falar? É que é através dos questionamentos que a gente vai ter a nossa opinião sobre aquilo, e além de opinião, ter uma fundamentação se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Não é porque alguém produziu um trabalho que aquilo ali é realmente um fato. Então, quando você levanta as perguntas, você abre margem para outras possibilidades. Exatamente as perguntas, né? Isso é importantíssimo quando a gente coloca essa questão, né? Que é a questão do científico do conhecimento, é a busca do conhecimento, é o subjetivo. A gente está com a questão subjetiva e a gente vai atrás, né, do objetivo em si. Aí eu quero colocar um outro ponto que a gente às vezes se perde, mas que nós temos que estar atento à formulação do problema. Tá? A formulação do problema, ele deve ser feito como uma pergunta para facilitar a identificação do que você deseja pesquisar. Isso tá ok? Ele deve ter uma dimensão viável, tá? Certo, pessoal?
Por exemplo, eu tenho um tema, nós já discutimos vários aqui, mas aí o problema da pesquisa, na verdade, o que eu quero saber? O que eu quero saber? Esse é meu problema da pesquisa. É a minha pergunta, o que eu quero saber? Aí, quando eu coloco uma hipótese, né, a hipótese do problema, é onde eu paro e penso assim, como eu acredito que esse ponto de vista, que essa questão, que essa informação é vista? Ela é vista de uma forma inicial, ela é vista como uma forma inicial do problema ser investigado? Como ela é vista? Acho que tem uma turma que está tendo questão de hipótese e variável com a Nayara, não tem? Em Malu, turma. a gente do terceiro período, em desenvolvimento humano 1, acho que os meninos do segundo também tiveram essa matéria junto com a gente. Ela passou no início da matéria dela um roteiro assim de pesquisa, mas era uma coisa assim mais sucinta, bem mais simples. Não era realmente o tema da matéria dela todo, mas uma introdução do que seria fazer uma pesquisa, essa questão da pergunta, de achar o objetivo, o que você quer com aquela pesquisa, essas coisas. Mas os meninos do primeiro não. Ótimo, eu só queria confirmar. Então, segundo e terceiro não estão ouvindo isso pela primeira vez. Certo? É o que eu falo. Quando a gente fala em tudo isso aí que nós estamos conversando hoje, soa um pouquinho, né, diferente, mas aos poucos a gente vai tomando mais intimidade. Não preocupa que não é com você, tá, gente? Isso é com todo mundo, foi comigo também, tá? Então, é uma coisa tranquila. Pessoal do primeiro, eu acho que é muito importante que vocês já estão tendo essa intimidade a partir do primeiro período. Porque quanto mais cedo a gente conseguir falar e tocar nesse assunto, eu acho melhor, mais rico, tá bom? Então, lembrando mais uma vez, o que seria a formulação do problema, gente? É o que eu quero saber, pode ser? Compreenderam isso? Hein, pessoal? Sim. O problema tem que ser claro, a pergunta é clara, tá? E você vai tentar compreender, né? Você vai tentar entender o que seria a formulação de um problema de pesquisa, tá? Eu tenho autores, né, como o Gil, ele considera que as recomendações não devem ser rígidas quando a gente fala em formulação de problemas. Deve ser uma coisa simples. Só que deve ser uma coisa clara. Então, primeira coisa, o que vocês precisam, quem for seguir este trabalho? Pensar no tema. Qual o tema que a gente quer trabalhar? Qual seria uma formulação de um problema? Qual deve ser? Né? Porque esse problema seria como se fosse uma pergunta. Por exemplo, eu tenho um tema. Eu quero fazer uma pesquisa em relação à sensibilidade de certos pacientes em relação a uma medicação para o coração. Aí, meu problema de pesquisa seria... deixa eu formular aqui... Por exemplo, eu posso tentar colocar o IAM,
ele é uma questão... Não, o IAM tem impacto, ou então a medicação X ou A está tendo impacto no tratamento do IAM nos pacientes do período de tal a tal, ou então nos pacientes que apresentaram sensibilidade. É uma pergunta. Tá? Então, é aquela questão. Por exemplo, vou dar uma outra pergunta. Vamos imaginar aí que eu tenho um tema que eu estou achando estranho o comportamento de algumas pessoas aqui na porta do meu prédio. Então, estou achando esquisito. Esse meu tema é isso, é o comportamento dessas pessoas aqui na porta. Então, meu problema vai ser o quê? Quais, né, o comportamento eu tô achando difícil, tô achando diferente, tô achando alguma coisa tá esquisita. Então, eu posso colocar quais são os comportamentos, ou então, assim, eu tô sendo bem específica, né? Quais os comportamentos dos indivíduos apresentados, ou dos indivíduos que estão na frente do local tal, que estão com uma ação de comportamento inseguro, ou uma ação ameaçadora, não sei, qualquer coisa do gênero. Eu estou querendo mostrar para vocês que uma coisa é o tema, outra coisa é a minha pergunta. São coisas diferentes. Tá? Ficou claro, pessoal? Que eu preciso do meu tema e eu preciso da minha pergunta? Sim. Ok? Um outro ponto. Malu, Oi. a Christian está tentando entrar na aula, ela pediu para você aceitar ela, por favor. Já admiti. Eu não tinha visto. Obrigada. Obrigada. Tá? Um outro ponto também, gente, importante que eu queria ver com vocês. Análise e interpretação de dados. É importante analisar dados e informações? O que vocês acham disso? Por isso que é importante analisar vários artigos relacionados ao assunto da pesquisa, né? Exatamente. Mas aí eu queria saber de vocês, assim, o que vocês pensam sobre dados, sobre interpretação? Me fala um pouquinho, o que vocês pensam disso? Hein, gente? Malu, Oi. eu não sei se a minha resposta vai responder completamente a sua pergunta, mas para mim, os dados eles terão que ser analisados para eles poderem virar informação depois. Ou seja, um dado de sei lá, 1.000 mulheres que morrem no sul da América, totalmente aleatório. Sim. Isso pode ser transformado numa informação do porquê que elas morrem tanto, ou então qual que é o impacto dela. Ou seja, eu vou pegar um dado que ele pode servir para várias informações, e eu vou ter que lapidar ele para ele poder virar a informação que eu quero. Uhum. E aí eu pergunto, a interpretação é importante? Certamente. Me fala mais isso aí, gente. Tá dando para acompanhar? Todo mundo está entendendo o que nós estamos discutindo?
Nós estamos discutindo o quê? Quem pode me dizer? Nós estamos discutindo normas, levantamento de dados, análise e compilação, como, enfim, todo um processo de pesquisa, né? Isso. Desde o início da aula, de como fazer a busca, como compilar, como verificar as informações para construir uma pesquisa. Isso né? mesmo, muito bom. Objetivo do geral para o específico, questão da hipótese, né, do tema da pergunta, tudo isso que envolve o processo da pesquisa. Isso mesmo. Excelente. O que mais? Eu volto às vezes, porque se algum colega tiver mais perdido, a gente tenta entrar em sintonia. Então, vamos lá. Eu quero saber de novo. Tem um pessoal muito quietinho. Vamos. Nós estamos quase terminando a aula, gente. Vamos participar mais um pouquinho? O que seria aí essa questão da interpretação de dados? Como é que funciona isso? Por que é importante? Malu, de novo, não sei se está certo, mas basicamente eu acho que é o que eu acabei de falar, que tipo assim, um dado ele pode servir para várias e várias informações, e todas essas informações elas podem ser diferentes. Eu posso usar o mesmo dado para apresentar vários e vários tipos de fatos. A interpretação do dado ela é importante. Isso. E aí eu pergunto, como é que fica essa questão de interpretar? É importante interpretar? Quando é que a gente interpreta? Como é que funciona? Me fala mais, gente. Eu quero saber mais aí. Vocês estão quietinhos? Está difícil? Como é que tá aí? O que eu faço? Eu tenho uma informação, aí eu vou analisar, como a colega falou, mas a minha interpretação, como é que ela tem que ser? E eu interpreto com base em quê? Eu fico no achômetro? Como é que é essa interpretação? Bom, como ninguém se pronunciou e eu tô falando pra caramba, vou falar de novo. Mas na minha percepção das coisas, a gente começa compilando, a gente começa pelo processo de busca, a gente vai pegando vários artigos, bebendo de várias fontes e checando a procedência desse dado. Tipo, de que forma a gente checa, comparando um artigo com outro, buscando outros referenciais, o que outros autores da área têm a dizer, se tem, de que forma assim, a pesquisa foi efetuada, se é uma pesquisa que é validada de forma geral, há um consenso, ou se há várias dissonâncias na área, de tipo, um pesquisador defende isso, mas outro contrapõe com aquilo. Não sei, assim, mas começa para mim com a compilação e a comparação, para ver se a procedência existe. E outra coisa importante, né, que a gente tem que comentar, que é fundamental. Primeiro ponto, seguindo o que você está falando aí, que a gente não pode esquecer, nós precisamos voltar a ter um retorno à teoria. Porque eu tenho a informação, eu faço análise, eu interpreto, e aí? Eu tenho a todo momento que voltar aonde? Na teoria. Compreendem? A teoria é fundamental. Ela a todo momento vai estar nos embasando, nos sustentando. Ela está nos amparando o tempo inteiro. Então, tudo a gente tem que voltar
até a teoria. Tá? A todo momento, que é muito importante. Tá claro, pessoal? Agora eu vou parar um pouquinho de falar sobre esse assunto, tá? Vou mostrar o material para vocês, vou dar antes de terminar a aula, eu vou parar a gravação e vou dar um exemplo para vocês de um trabalho, tá? Mas eu vou parar a gravação por quê? Porque eu não tenho autorização da pessoa para poder estar colocando na mídia, né? Na rede. E se eu, né, mostrar para vocês é uma coisa, colocar na mídia é outra, né? Ela falou que eu poderia sempre mostrar para os colegas, mas colocar na mídia é diferente. Então, eu vou parar a gravação, vou mostrar para vocês, tá? Mas antes dessa parte, eu quero voltar agora um pouquinho no capítulo 4. Pode ser? Tá tranquilo? Falamos um pouquinho sobre pesquisa, sobre introdução, conhecimento científico, a BNT, fonte, normas, análise de dados, formulação de pesquisa, formulação de problema, tá ok? Sim. Então, vamos seguir um pouquinho antes da gente terminar. Hoje em dia, gente, a escola não está mais diante de crianças assim como antigamente, vocês concordam? Aquela criança, no livro tá até assim, ó, tá escrito assim. A escola de hoje não mais está diante de crianças de caras limpas e uniformes engomados, sujeitos à repreensão e ao medo e exposição no livro de registros. Vocês concordam? O que mudou? Mudou porque agora os alunos, né, eles têm uma postura diferente do que eram os alunos de antigamente, que era aquela aula mais engessada, aquela coisa bem mecânica, que os alunos só tinham que ficar ali parados, dispostos a escutar o que o professor está falando e acabou, né? A metodologia agora é diferente, que é uma geração diferente, uma postura diferente, tanto de alunos quanto de professores, né, que transmitem o conteúdo, então acredito que seja isso. Uhum. Exatamente. Então, é uma questão, né, diferente. Toda uma visão, desde o início da escola, na hora que você entra, até o momento que você sai. Mudou tudo. Nessa lógica, né, é evidente que para os filhos das classes dominantes, é muito mais fácil. Eu estou lendo uma passagem do livro, tá, gente? É muito mais fácil alcançar o sucesso escolar do que para outros que são, às vezes, de uma classe menos favorecida. O que vocês acham? Vocês pensam da mesma forma ou não? Turma, estão aí? Oi. Quando você falou que nós pensamos a mesma coisa, exatamente nesse tempo eu dei uma distraída. Pensa a mesma coisa o quê? Pois é. Deixa eu ler de novo. Peraí, eu já fui para outra parte. Só um minutinho que eu perdi aqui, que eu já separei em outro material para discutir com vocês. É que, hoje em dia, né, as crianças,
elas, que está dizendo aqui, que as pessoas que têm uma condição melhor, os filhos das classes dominantes, é mais fácil para eles alcançarem o sucesso escolar, é muito mais fácil do que para os filhos daqueles que são menos privilegiados. Aí eu perguntei, o que vocês acham disso? O que eu entendo é a questão do ponto de partida. Aquela questão as pessoas falam da meritocracia, né? A meritocracia só vale para quem parte do mesmo ponto. Então, eu tenho uma condição de vida, se eu for concorrer com alguém, eu tenho que concorrer do mesmo ponto de partida daqueles que estão do meu lado. Agora, a pessoa que está de um ponto de partida de outro, ele tem que concorrer com aqueles que estão naquele ponto de partida. Agora, o adquirir o conhecimento é algo mais complexo, né? Você imagina a escola pública. A escola pública, o método de avaliação é bem diferente. Às vezes, a escola não pode reprovar o aluno. E tem outros fatores. Eu, por exemplo, não concordo muito com essa questão de você avaliar só naquele momento que está fazendo a prova. Porque ali a pessoa pode se controlar, pode ficar nervosa e tirar uma nota péssima e não passar. E mesmo assim, sendo a pessoa um excelente aluno, né? Então, é muito complexo. É muito difícil. O Brasil é um país muito desigual. E você vê na UFMG, por exemplo, os cursos mais interessantes, medicina, odonto, são sempre dados àqueles filhos de pais mais ricos, né? Ou seja, está invertendo o processo da escola pública. Quem tem condição de pagar, faz o FMG. Quem não tem condição de pagar, vai para a escola particular. Concordo. Mas é delicado. Nem todo mundo que às vezes tem condição de pagar, nem sempre quer o FMG. Tem cursos da UFMG que tem pessoas que às vezes preferem também não pagar. Não tem isso? O que vocês acham? Ou ainda é essa questão? Bastante. Uhum. Manu, eu acho muito complicado, porque recentemente... Gente, tem áudio aberto. Recentemente mesmo, o governo federal pediu para que os alunos continuassem estudando, porque não haveria a prorrogação do Enem. E há muitos relatos, muitos mesmo, de aluno que não tem nem acesso à internet, muito menos até celular ou computador. E então eu não vejo como uma questão levada muito a sério no Brasil, entende? Não é para todos. Uhum. Eu acho que ainda é muito desigual. E não é. Aí eu faço uma pergunta a vocês, educadores, né? Que eu quero que vocês pensem como educadores, tá? Vocês enquanto educadores. Vocês acham que é interessante para todos compreenderem e terem mais acesso à educação? A gente, Malu, tem estudado muito a questão dos modelos também, né? Aí, no nosso grupo, por exemplo, é a Libertária. E a gente percebe que se o ensino, se a escola não oferecer um conteúdo interessante, o aluno não vai se interessar, né? Interessante, ele não vai interessar. E as escolas, elas têm que realmente modernizar esse processo de ensinamento. Inclusive, olhando o contexto social, porque hoje, a forma como os alunos têm acesso à informação é muito diferente da forma como eu tive acesso à informação quando eu fiz o meu primeiro ano lá do ensino fundamental. O único acesso que a gente tinha era uma enciclopédia Barça, não sei, vocês nem devem saber o que é isso. Então, não, eu lembro que tinha, falavam da Barça.
E meu pai era uma pessoa muito esclarecida, ele gostava muito de ler, então lá em casa tinha livro todo quanto é jeito, né? Então, isso nos ajudou. Mas, se fosse hoje, eu não sei se eu iria me interessar tanto, porque a informação está tão à flor da pele que fica desinteressante. Ah, não quero ouvir isso, não. Quero é ficar ouvindo vídeo, assistindo vídeo e tal. Então, tem que ver também esse contexto, como inserir esse conhecimento, trazer o interesse do aluno nesse contexto atual, né? Se você continuar com aquele sistema lá da década de 70, aí realmente vai tender a piorar. Com certeza. É uma questão delicada, né? E é importante a gente lembrar que o ensino, né, curricular nas escolas, ele é organizado de uma forma que, às vezes, e por isso que eu perguntei o que vocês acham da educação. Às vezes, o pensamento é recortado em relação à realidade. Mas isso não é a escola que determina, não é a instituição que determina. Isso vem lá de cima. Isso vem lá do governo que coloca e que dentro do Ministério da Educação e que faz essa determinação, compreendem? Oi, gente, ouviram? Sim, Malu, eu ouvi. Sim, Malu, sim. Pois é, então isso é importante a gente pensar, né? E que é uma questão que é muito delicada, não é uma questão que depende da escola. Então, o que a gente tem que entender? Que a escola precisa estar preparada para poder não só acolher, mas também trabalhar de uma forma pedagógica com alunos, né, com várias medidas socioeducativas, com as classes de todas essas classes pertencentes, para poder conseguir que aquele aluno com desempenho mais baixo ou médio, ele consiga chegar no desempenho mais alto possível, levando em conta que ele tem as mais variáveis, né? Ele tem dificuldades de todas as esferas. E, às vezes, nós temos que ajudar. Diga. Mas e aí, como que fica, por exemplo, a questão de alunos que não têm acesso à internet? Como que a gente levaria a didática, o que precisa ser ensinado a eles? A maioria vai prestar, por exemplo, o Enem esse ano e simplesmente está com um estudo parado, porque nesse momento o recurso que nós temos seria a internet, né? Eu não sei até agora como é que vai ficar essa questão do Enem. Na minha visão, que não entendo dessa questão muito política, eu acredito que ele vai ser adiado. Mas a pessoa que está estudando para o Enem, ela tem outras formas de se preparar. Ela, com certeza, ela tem muito material em casa para poder estar se preparando para isso. Então, eu acho que ela não vai parar de estudar, mas ela não vai ter, às vezes, o recurso que ela precisava. Já que ela não pode sair, não pode trocar uma ideia com um colega, não pode ter um professor, etc. Então, é uma dificuldade. E a gente vai ter que se reaprender. É o ideal? Não. É o que seria melhor? Não. Mas é a realidade que a gente tem. Porque, na verdade, é igual eu tô falando, porque eu tenho um irmão que ele tem 17 anos, ele está no ensino médio da rede pública, e as aulas deles estão sendo online, mas tem muitos alunos, por exemplo, da sala dele, que não está tendo aula, porque não tem condição de ter aula online, entendeu? Uhum. E pois é, pensando nisso, é que eu acho que uns não podem ser tão prejudicados. Então, nós entendemos que no nosso cenário, e com tantas pessoas, né, nesse processo de adoecimento, eu acredito que isso será revisto. Tá? Que é uma questão delicada. O autor mesmo coloca, né, que a escola não é, gente, mudando o foco, mas sem mudar, a escola não é simplesmente um lugar de convívio. Ela tem muitas diferenças. E é preciso que a gente possa conseguir falar entre si. E esse é um ponto, por exemplo, a gente está tendo uma dificuldade agora da questão da internet e a gente não pode passar por cima disso.
tá? A gente tem que contribuir. E a psicologia, por exemplo, até enquanto disciplina, ela tem que contribuir com referencial, em relação à discussão em sala de aula, questões, e a construção da subjetividade, que eu acho que é extremamente importante também. Ok, pessoal? Vamos dar uma paradinha, então. Tá? Não vou terminar a aula ainda. Peraí, não vai embora não, gente. Importantíssimo. Algumas pessoas já saíram, mas é muito importante que eu vou mostrar. Não saiam, tá? Aguarda aí um pouquinho, por favor. Ok. Ó, eu vou parar só a gravação, tá bom? Só um minuto. Uhum.